Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje, nossa quinta aula na disciplina de armazenagem e movimentação de materiais. Hoje nós vamos falar especificamente sobre critérios de armazenagem, né? E aí, quando eu falo de critérios de armazenagem, eu estou falando daqueles produtos, né, que precisam de um pouco mais de cuidado no que se refere ao processo de armazenagem, né? E a gente vai dar um foco principal aí aos materiais considerados perigosos. A gente vai falar um pouco de outros materiais, né, que também necessitam desses cuidados, como materiais frágeis, né, materiais perecíveis, mas a gente vai dar uma focada principal aí na questão dos materiais perigosos, ok? Então, vamos lá. Então, como objetivo, a gente tem que analisar um pouco essa questão das práticas, né, de segurança relacionadas à armazenagem, e aí, como eu disse, a gente vai falar um pouco de segurança de uma maneira geral, tá? Segurança no sentido de preservação, inclusive, de carga normal. A gente vai falar um pouco de armazenagem simples e complexa, então, diferenciando justamente o que a gente falou, né, de grosso, digamos assim, na disciplina, a gente estava falando de uma armazenagem mais simples, ou seja, carga seca, produtos normais, que não precisam de nenhum cuidado extra. A gente vai falar um pouco sobre armazenagem complexa, ou seja, produtos que, por suas características, e quais são essas características que fazem com que essa armazenagem seja um pouco mais delicada, temos que ter um pouco mais de cuidado com relação a isso, compreender o que são materiais perigosos e falar um pouquinho sobre identificação, né, desses materiais perigosos através de classe de risco, número de risco e painel de segurança. Beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre segurança de uma maneira geral no que se refere à armazenagem, tá? A gente já citou algumas características, né, alguns cuidados que nós devemos ter no processo, numa operação dentro de um armazém, né? Por exemplo, a gente já falou aqui de não manter o fluxo das operações, não deixar corredores obstruídos, a questão de distâncias, né, entre estruturas e paredes. Então, assim, esses pontos são pontos gerais aí no que se refere à segurança geral de um ambiente como aquele, certo? Então, assim, qual é a regra inicial de se manter a segurança no ambiente de armazém, no ambiente de distribuição, numa fábrica da mesma forma? É manter tudo no seu devido lugar, organizado, né, e não obstruir nada, tipo corredor, não obstruir porta, não obstruir máquinas, né, tanto para não dificultar a operação, como também por questões de segurança, né, dessa operação, como também por questões de evacuação, caso seja necessária, né? Então, imagine você precisa evacuar ali um local e você tem uma porta obstruída, né, um corredor obstruído, pode dificultar ainda mais ali aquele processo, tá? Então, regra básica aí de organização de segurança é manter tudo no seu devido lugar e não deixar nada obstruído, né? Então, seja corredor, seja porta, nada que venha atrapalhar ali o fluxo, a operação e uma possível, por exemplo, evacuação. Apesar de ser simples isso, né? Parecer bem normal, assim. Se vocês terem a oportunidade de visitar algumas empresas, né? E eu não falo só de pequenas empresas, não, tá? Algumas empresas até médias e grandes, é muito comum que a gente veja esse tipo de coisa, né? Corredores obstruídos, muitas vezes algum equipamento, por exemplo, obstruindo o fluxo normal daquela operação. É muito comum porque, assim, principalmente no que se refere à segurança, esse exemplo de segurança que eu citei aqui de evacuar, por exemplo, de acontecer alguma coisa que todo mundo tem que sair daquele local, as pessoas normalmente nunca acreditam que vai acontecer, né? Então, acabam muitas vezes negligenciando, assim como muitas vezes vão negligenciar a utilização de EPIs, né? E aí é importante, a gente já citou um pouco essa necessidade e essa importância do EPI, mas vale reforçar que a área de operações é necessário que todo mundo esteja utilizando os EPIs necessários para a área de operações, tá? A gente, eu vou dar um exemplo aqui mais à frente de empresas que a gente já visitou, né? A gente já citou algumas, e o quanto eles são criteriosos com relação a alguns cuidados no que se refere a EPIs, tá? A gente citou também já na aula passada, né, essa questão da distância, né, e essa distância ela pode variar um pouco, tá, de material para material. Eu até coloquei, assim, aqui como mínimo agora, de 50 centímetros, né, a gente acho que tinha falado fechado de 60 centímetros, mas como existe um pouco de variação de acordo com o material, deixei aqui uma margem de
um pouco maior, então distância ali no mínimo de 50 centímetros da última carga para a parede, e mantendo ali aquela questão de 1 metro, né, da última carga ou da estrutura para luminárias, para sprinklers, para teto. Então, mantém essa distância de 1 metro. Essa questão da distância, pessoal, tanto na parte superior, né, de teto, como na parte lateral, tem a questão de segurança, essa questão que a gente já citou, né, na aula passada, de deixar um corredor, também para a questão de incêndio, combate a incêndio, enfim. Mas também tem outra questão ali envolvida, que é a questão de segurança, de preservação da carga, certo? Algumas cargas, né, eu não digo carga seca geral, mas algumas cargas são mais sensíveis, por exemplo, à temperatura. E elas podem variar, né, caso exista alguma mudança de temperatura. Então, imagine, por exemplo, o exemplo de chocolate de tarde. Imagine uma carga de chocolate. Geralmente, chocolate você armazena numa câmara refrigerada, né? Mas imagine que aquela caixa ali de chocolate, de um chocolate qualquer, está encostada na parede e essa parede recebe sol, né? O dia todo recebe sol, 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 sol. Pode ser que não, dependendo do isolamento e tal, não interfira. Mas talvez, por levar tanto sol, dependendo do tempo que essa caixa vai ficar lá encostada, pode ser que o produto que está nessa caixa, encostada na parede, ele fique comprometido em relação à sua qualidade. Né? Quem nunca, por exemplo, enquanto consumidor aí, comprou um produto que você conhece, sabe como é o gosto daquele produto, né? Você gosta daquele produto e quando você foi comer, o gosto não estava igual. Tem alguma coisa diferente. Principalmente dessa parte de alimentos, né? Chocolate, eles são muito sensíveis, por exemplo, a calor. Né? Então, isso faz com que mude muito fácil ali, muito facilmente a questão de textura, de gosto, né? Inclusive, podendo gerar algum problema, né, intestinal ali para a pessoa que consumir aquilo. Né? E por isso que existe um cuidado muito grande de empresas que trabalham com alimentos no que se refere a descarte, né, desses produtos. Né? Quando passa aí da validade, infelizmente, existe todo um processo aí. Muitas vezes eles voltam para a fábrica para incinerar, enfim. Tem que ter muito cuidado com o processo aí de descarte, se for descartar, né, ou de devolução, porque se for consumido, né, consumido visivelmente por alguém que que possa comprovar, né, que aquele produto foi consumido, já estava passando da validade, a empresa pode sofrer aí sérios danos com relação a isso aí. Tem alguém levantou a mão, pode falar. Não, então, professor, lá aqui no Distrito Industrial, no CDV da PepsiCo, eu tenho acesso lá dentro por causa da empresa que eu trabalho para uma terceirizada. E lá eu vi o cara descartando os salgadinhos que estavam para vencer, né? Eu perguntei, mas quanto tempo falta para vencer? Aí eles falaram, faltou um mês. Aí eu fiz, descartam o produto com um mês. Eles disseram, por causa que não fica o mesmo gosto, também tá chegando perto da de vencimento, sabe que aquele produto todo não vai chegar ao consumidor final. Aí eles descartam dessa forma. Provavelmente eles pegam, botam num caminhão e ele compacta tudo para poder incinerar depois. Isso, existe, o pessoal que trabalha com alimentos ele tem muito cuidado com relação a isso. Um exemplo que não tem muito a ver com a parte de armazenagem, não sei se vocês sabem, que buffet de festa, buffet de casamento, por exemplo, eles não podem, né? Alguns até podem fornecer, mas eles teoricamente não podem, eles não permitem que você saia da festa com comida ou que se sobrou comida, pense em jantar, né? Uma festa que vai ter jantar, almoço, jantar. Se alguém quiser, né, a família do noivo, a família da noiva, levar lá sua Tupperware para encher de comida, eles não podem fazer isso, né? Pode até ceder para o noivo, para a família, enfim. Mas eles não poderiam fazer isso. E também não podem, se sobrar comida, ele doar, assim, para alguém que está com necessidade, sei lá, que vá pedir, também não pode, tá? Eles têm que descartar aquilo ali. Então, existe um cuidado muito grande com relação a isso e tem que realmente se ter um controle muito grande. Né? Pode parecer assim, poxa, é um absurdo, né? Muita gente precisando e tal, mas realmente existe um controle aí da vigilância sanitária e eles não podem fornecer esse tipo de produto, certo?
Aqui eu sei de algumas empresas que quando está perto de vencer, elas, não quando está vencido, quando está perto de vencer, elas fornecem para alguns criatórios aí de animais, algumas coisas assim. Mas para pessoas mais não. E não é vencido, né? É perto de vencer. Inclusive, não sei se vocês sabem, né? Mas existe uma lei, né? Aqui, que se você encontrar um produto vencido no seu mercado, você tem direito a pegar um produto, o mesmo produto, ou um produto similar, gratuito, né? Tipo assim, eu fui no supermercado X e cheguei lá na parte de frios, achei um queijo do reino vencido. Eu tenho direito a pegar um queijo do reino bom, de graça. Mesmo que eu não compre nada no supermercado. Então, eu cheguei lá no supermercado, fui andar para olhar algumas coisas, acabei não comprando nada, mas achei um queijo vencido. Eu posso ir no caixa, levar o vencido, levar o bom e eles vão ter que me dar o bom. Isso é lei, tá? Medida compensatória, né? O nome que ficou conhecido. Isso em qualquer supermercado. Normalmente, se você fizer isso no supermercado menor, de bairro, né, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade do pessoal aceitar, mas esses maiores, né, tem uns até que tem uma placa assim, acho que eu já fui uma vez, se não me engano, no Extra, tinha lá uma placa assim na frente, de olho na qualidade. Então, isso é lei. Lei. Já aconteceu comigo, inclusive, várias vezes, e você só pode levar, no caso, uma unidade, né, do produto. Mas qualquer coisa que tiver vencido, você pode levar um igual, se não tiver igual, um similar. Então, é uma forma também deles controlarem, né, assim, de exigir que o pessoal controle mais essas questões aí das validades. Beleza? Vamos para frente. E aí, pessoal, vamos chegar aqui na questão da diferença entre armazenagem simples e complexa. O simples, como eu disse, é a armazenagem de produtos gerais, tá? O que a gente geralmente chama de carga seca. Não é uma carga seca, né? É arroz, feijão, bebida, caixas de alguma coisa, enfim, são cargas secas, normais. Né? E aí, assim, o que é uma armazenagem complexa? É uma armazenagem de produtos que exigem um cuidado acima do normal, digamos assim. Certo? E quando eu falo cuidado acima do normal, não somente no que se refere à questão de perigo. Né? Existem, por exemplo, alguns cuidados que se referem a volume, peso, forma, o fato de ser um produto perecível, né? O fato de ser um produto que depende de controle de temperatura. Né? Vale lembrar que existem produtos que precisam ser guardados, né? No formato de câmara refrigerada e existem aqueles que precisam ser guardados, né? Armazenados em congeladas. Né? Existe uma diferença, né? Então, animais, carnes, né? De uma maneira geral, tudo isso exige um pouco mais de cuidado. Eu trouxe aqui algumas características de produtos que definem aí, caracterizam ele, transformam ele, né, em um produto de armazenagem complexa. Tá? Então, primeiro, fragilidade. Então, imagine aí produtos tipo vidro, né? Ou vidro em si, tipo vidraçaria, empresas que trabalham com vidro, ou produtos que são cargas de, sei lá, de porcelana, de pratos, de alguma coisa de cristal. Então, de uma maneira geral, são cargas frágeis e aí você vai ter que ter muito mais cuidado ao manusear, etc. Combustibilidade, certo? São produtos ali que podem entrar em combustão facilmente, independente de ser líquido, gasoso, né? Alguns produtos eles podem entrar em combustão, alguns podem ter, além de combustão, explosividade. Né? A diferença é que combustão e flammabilidade eles pegam fogo, né? E explosão é uma explosão, vai estourar, por exemplo. Então, são produtos tipo combustível, pólvora, né, álcool, né? Não sei se vocês estão vendo aí, vai ver. Felizmente também acontece acidentes, né, com álcool, dado esse momento que nós estamos vivendo, tem que ter muito cuidado para manusear álcool, né, seja líquido, seja gel, tem que ter muito cuidado com o manuseio desse tipo de produto. E aí são produtos que também precisam de um cuidado excessivo no que se refere à armazenagem. Como o exemplo que eu ia dar era até aqui, né, essa questão da combustibilidade e somado aqui a questão da volatização. Volatização, para quem não sabe o que é, um produto que é volátil, é um produto que se dispersa muito rápido, tipo o álcool. Né? Álcool, se a gente deixar uma garrafa de álcool líquido ela aberta, ela, depois se for lá não tem mais nada.
porque ela se dispersa muito rápido no ar. Combustível também, você observar quando você está abastecendo um carro de combustível, fica como se fosse vapor, assim, né, saindo ali do tanque enquanto está abastecendo. O que é aquilo ali? Aquilo ali é combustível em formato realmente de gás, né, saindo dali, então ele é volátil. Não tão volátil quanto o álcool, né, a gasolina no caso, não tão volátil quanto o álcool, mais volátil. E aí a empresa que eu ia citar para vocês com relação a cuidados, que a gente já visitou, é a Transpetro, né, não sei se eu comentei com vocês, foi com a turma anterior, a gente visita, né, geralmente todo semestre a gente ia lá, né, enquanto estávamos no presencial, que é a Transpetro, que fica no porto ali de Maceió, que é uma unidade de transporte já Petrobras, certo? Então, eles são responsáveis por extração e transporte, né? Movimentação de combustível, de petróleo, aqui na nossa cidade, né? Daqui eles conseguem mandar para outros locais, seja por navio, seja por carreta. E lá eles têm tanques de abastecimento, né, desses produtos, além dos dutos que vêm. Então, o que é que acontece? Um dos pontos de segurança que a gente, quando vai lá, sempre eles pedem, né, é que a gente não use o celular. Não é que nem não use, é que a gente desligue o celular enquanto a gente está na área de operacional, que a gente chama de área operacional, né? Que é a área dos tanques de combustível, de petróleo, etc. E tal. Então, assim, não pode estar com o celular ligado de forma alguma naquela região. É da mesma forma que não é recomendado, por exemplo, que se use celular enquanto se abastece em posto de combustível, né? Geralmente as pessoas têm um pouco mais de cuidado quando o carro é a gás, né? Mas não é só um carro a gás, tá? Qualquer carro, o recomendado é que você não mexa no celular, né? Alguns postos têm até uma plaquinha lá para você não mexer no celular. Por quê? Porque o celular é um aparelho elétrico, né? E aí ele pode por si só, no manuseio, no tocar, enfim, ele pode gerar uma fagulha, nem que seja interna, assim, no sistema. E como aquele ambiente ele está cercado ali de combustível no formato de ar, né, de vapor, dependendo da concentração que tiver naquele local, pode explodir, certo? Então, tanto na Transpetro, né, como no posto de combustível, é por isso que não se pode, né, utilizar celular, certo? No caso da Transpetro, ainda mais, né, porque a gente está falando ali de tanques, né, de grandes tanques. Aí, no caso, quando a gente vai lá, geralmente visitar, não sei se alguém já prestou atenção, quando passa de ônibus ou de carro, ali dá para ver, são muitos tanques e a gente tem a oportunidade, inclusive, de subir nos tanques, né? Então, assim, a gente fica ali muito perto e tem que ter muito cuidado, realmente, com relação a esses pontos aí, certo? Então, são algumas características. Outras, oxidação, né, mais conhecido como ferrugem, né? Então, ou produtos que vão enferrujar, ou produtos que vão gerar oxidação e outros, explosividade, que a gente já falou, né? Então, são produtos que têm alto poder de explosão, né? Existem alguns produtos que explodem, digamos assim, em contato com o ar, né? A gente vai até citar aqui o exemplo do fósforo, já antecipando, fósforo branco, tá? Não fósforo tipo fósforo do palito de fósforo de cozinha. Mas existe o fósforo branco que, em contato com o ar, ele entre combustão espontânea, né? Ele pega fogo. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de produto. Intoxicação, né? Então, diversos produtos eles podem gerar intoxicação, inclusive produtos que nós temos em casa. Né? Desde, por exemplo, água sanitária. A água sanitária é um produto totalmente tóxico, né? Conheço casos de pessoas que tiveram que pronto-socorro às pressas por conta de água sanitária, né? Que tomou sem querer, coisas desse tipo. Então tem que se ter muito cuidado. Outra coisa que tem que ter muito cuidado com relação à intoxicação é medicamento, né? Medicamento, como se fala, né? Um ditado aí comum, né? Entre a diferença entre o remédio e o veneno é a questão da dose, né? E alguns medicamentos eles podem fazer muito mal. Embora ele seja destinado para algumas pessoas elas tomem, né? Se alguma pessoa que não precisa daquele remédio toma, pode ter alguma complicação. Então tem que se ter muito cuidado aí com relação à intoxicação de remédio. Radiação, né? São produtos que podem gerar algum tipo de radiação. Exemplo disso aqui, a gente tem
produtos aí da área de saúde, né, que são utilizados, por exemplo, para raio-x, pessoal que trabalha com radiologia, por exemplo, né, profissão aí de exposição extrema, né, no que se refere à radiação. Tanto é que quando a gente vai fazer algum tipo de exame, né, a gente coloca aquela chapa de chumbo e tal. Mas são esses tipos de produto. Corrosão, né, e aqui como exemplo mais comum nós temos os ácidos, né, ácido soda cáustica, que muita gente tem em casa, né, soda cáustica, então esse tipo de coisa. Inflamabilidade, que a gente já citou, e produtos com volume muito grande ou muito pesado, ou com formas ali que necessitem de cuidados a mais no que se refere à armazenagem. Beleza? E aí, pessoal, geralmente esses produtos de armazenagem complexa, eles vão gerar aí algumas necessidades a mais, né? Então, preservação especial, né? Alguns desses produtos, principalmente produtos da área química, deixa eu ajudar aqui só um minuto. Produtos da área do setor químico, né? Muitas vezes eles armazenam os produtos em galpões abertos, né? Porque não pode ser um galpão fechado justamente pelo para não ficar uma coisa muito volátil ali e fechado, e pode gerar algum tipo de dano tanto para as pessoas, né, como pode gerar, se tiver alguma fagulha também, algum tipo de explosão. Então, muitos armazéns, né, que trabalham com produtos químicos, eles são totalmente abertos, né? Geralmente pode ser coberto, né, não ficar levando chuva, mas nos lados, ou um muro pequeno, mas o mais aberto possível para a questão de ventilação. Né? Esse é um exemplo. Se for o caso de o outro lado, né, aqueles que precisam de refrigeração, a gente já citou. Equipamentos especiais de preservação de incêndio, e aqui muito importante, tá? Porque dependendo do produto que você trabalha, né, não sei se vocês sabem, mas existem, por exemplo, 3 tipos de extintores, né? Extintor de incêndio. Então, alguns extintores são mais adequados, são adequados para algum tipo de incêndio e não adequados para outros. Por exemplo, existe extintor de água, de pó e de espuma, né, como se fosse uma espuma. Se for um incêndio decorrente de curto-circuito, incêndio decorrente de pane elétrica, por exemplo, você não é recomendado você utilizar extintor de água, né? Porque você vai estar aumentando ali, talvez, o potencial do dano, né? Já que a água ela é um ótimo condutor de eletricidade. Então, tem que se ter um pouco de cuidado com relação a isso aí. Equipamento de movimentação especial, né? Se for um produto que necessite disso. Meio ambiente especial, a gente já citou, né? O exemplo da refrigeração ou aberto. Estrutura de armazenagem especial, também quando necessita, né? Principalmente com relação a espaço, né? Entre os produtos, esse tipo de coisa. E EPIs, tá, pessoal? EPIs é uma coisa que vale sempre frisar, né? As empresas geralmente têm ali o profissional da segurança do trabalho, tem CIPA, né? Mas muitas vezes, como eu falei, o operacional, né, o pessoal que está ali realmente na operação, muitas vezes negligencia, ou algum equipamento que é exigido, acha que não é importante, tipo, muitas vezes óculos, precisa de óculos, né, por quê? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso aí, tá? E aí, assim, como organizar, né, esses produtos? E aí é uma regra que serve também para armazenagem de produtos simples, tá? Então, assim, existem algumas formas de você armazenar esses produtos dentro do seu armazém, né? Então, você pode organizar eles por grupo, né, por agrupamento, ou seja, tudo que for do segmento, sei lá, né, pensando um processo de armazenagem, por exemplo, da área de saúde, né? Então, tudo que for, sei lá, antibiótico fica aqui, tudo que for, não conheço muito da área de saúde, mas tudo que for antibiótico, tudo que for antitérmico, tudo que for, sei lá, por grupos de medicamentos, você vai separando ali e organizando o seu CD, né, o seu almoxarifado, o seu armazém. Certo? Isso é bom porque fica mais fácil de você saber onde é que você vai colocar e pegar esse produto. É complicado só porque
porque muitas vezes você perde um pouco de espaço, né? Como você está meio que agrupando, alguns grupos podem ter mais, outros menos, e aí pode ser que sobre um pouco de espaço ou falte um pouco de espaço de um grupo no outro. Você pode organizar isso aí por tamanho, né? Então, imagine se você tem caixas e pallets, né? Então, o que for pallet você coloca no lado, o que for caixa do tamanho X, você coloca aqui. O que for caixa menor, você coloca em outro lugar. Pode ser feito assim, mas você ganha espaço fazendo dessa forma, mas provavelmente você vai ter muitos produtos misturados, né, de grupos, então tem que ter cuidado se um produto ele não vai gerar algum tipo de contaminação no outro, né? Se não tiver nenhum problema com relação a isso e a sua empresa ela conseguir operar bem nesse sentido, não tem problema. Armazenamento por frequência, né? A gente até já citou aqueles que saem mais, ficarem mais próximos de saída e chegada, e armazenagem especial, ou seja, aqueles que necessitam de refrigeração, congelados, né? A gente já falou que tipo de carnes, de perecíveis, de flores, por exemplo, né? De frutas, de chocolate, iogurte, manteiga, esse tipo de produto. Produtos inflamáveis, né? Que tem que ser preservados e guardados em ambientes específicos para isso. E a gente já falou aqui da questão dos perecíveis, né? Lembrando de perecível, e sempre o primeiro produto que chegar tem que ser o primeiro a sair, né? E tem que sempre observar aí a questão da data de validade, certo? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês algumas figuras, né? Algumas dessas talvez vocês já devem ter visto enquanto até consumidor, né? Quando você compra, por exemplo, um eletrônico, se você comprar pela internet, normalmente vem lá uma etiqueta de frágil, né? Pelo menos era para vir uma etiqueta lá de frágil. E esses símbolos aqui, essas etiquetas, elas servem para que você coloque ali na sua carga e facilite ali para quem está operando, né? Identifique ali para quem está operando, para que ele tenha que tomar mais cuidado em relação a esses pontos aqui. Então, primeiro é frágil, né? Que é o mais comum, como eu disse, talvez você já tenha se deparado. Não agitar, né? Deve ter algum líquido, alguma coisa não agitar. Içamento, ou seja, aquela carga deve ser suspensa, ela não pode ser utilizada por empilhadeira. Não deve ser movimentada, por exemplo, com empilhadeira. Face superior nessa direção, né, para identificar o que é a parte de cima, o que é a parte de baixo. Proibido furar, usar gancho, né, então alguma coisa que não pode ser perfurada na carga. Proteger contra a umidade, proteger contra calor, proteger contra a luz, certo? Então, são essas características. Como eu disse, né, o exemplo do fósforo. O fósforo ele entra em combustão, né, se entrar em contato com oxigênio. Alguns produtos eles também podem entrar, podem ser inflamáveis, né, no caso, quando entra em contato com calor. Então tem que ser ter cuidado. Mercadoria perecível, animais para laboratório, é diferente, tá? Existem animais para laboratório e animais vivos, né? Animais para laboratórios, eles muitas vezes exigem até mais cuidado do que animais vivos, porque animais para laboratórios, eles precisam de controle no que se refere ao habitat dele ali, do transporte, porque eles não podem ser, eles precisam ser o menos estressado possível, né? Estressado no sentido de mudança, tal, ele ficar aperreado. Porque se ele ficar estressado, né, ele pode interferir aí na pesquisa, né? Tipo assim, ele já não vai estar se comportando, digamos assim, normalmente. Então pode interferir no resultado de alguma pesquisa. Número de camadas de empilhamento, o máximo. Centro de gravidade, ou seja, isso é muito comum para aqueles produtos que do lado é meio vazio, né? E tem uma parte ali mais pesada para evitar que alguém pegue a caixa, por exemplo, se for manual, né? Pelo lado e o centro de gravidade ser só no meio, e aí o produto ele acabar caindo. Animais vivos, né? E aqui duas formas de aplicação, né? De organização interna de caixa. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tem alguma mão aí levantada? Não sei se é alguma dúvida ou só me esqueceu a mão levantada. Dúvidas? Não? Não? Beleza, então a gente vai começar a falar agora, focar um pouco nessa questão do material perigoso em si, tá? Nas classificações, a identificação desses tipos de materiais aí. Então, pessoal, quando a gente fala de material perigoso é tudo aquilo que
gera algum tipo de risco para pessoas, para o meio ambiente, para a sociedade de uma maneira geral. Tá? Então, se é um produto que pode gerar algum tipo de risco, que representa algum tipo de risco, que pode tornar, pode afetar de alguma forma ali a vida das pessoas, do ambiente, como eu falei, da sociedade de uma maneira geral, esse produto é considerado como um produto perigoso, né? E aí, por ser um produto perigoso, existe um todo cuidado aí no que se refere a identificação, embalagem, manuseio, documentação, autorização, por exemplo, para transporte, né? Existem alguns produtos que você não pode transportar, por exemplo, em avião, né? Existem alguns produtos perigosos que você não consegue transportar em avião. Então, existem alguns critérios e alguns cuidados a mais no que se refere a material perigoso. Só uma questão aqui, né, que eu coloquei, existe uma diferença entre perigo e risco, tá? Muitas vezes as pessoas confundem, mas o perigo, pessoal, ele está intrínseco ali, ele está relacionado ao produto em si. Então, pela natureza do produto, pelo que ele é, né, ele é perigoso ou não, certo? Então, perigoso ele está relacionado a realmente à natureza daquele produto. O risco, ele é o perigo, né? Então, o material é sim perigoso. Existe o perigo quando você faz algum outro processo. Então, assim, existe o risco na movimentação, existe o risco de transporte, existe o risco de manuseio, né? Embalagem, paletizar. Então, assim, o risco ele está associado a algum fator, alguma atividade, alguma operação, algum processo que vai ser realizado, certo? Enquanto o perigo ele está associado à substância, ao produto em si, ok? E aí, pessoal, esses materiais perigosos, né, como eu falei, existe um cuidado excessivo aí a mais, excessivo não, existe um cuidado a mais, né, mais criterioso, mas é necessário, principalmente no que se refere a manuseio, a transportes, né, e aí, para facilitar essa questão desse cuidado com esses materiais perigosos, foi instituído aí algumas nomenclaturas, digamos assim, que é padrão, muitas delas até no mundo, tá? Justamente para tentar facilitar e padronizar esse processo e esse cuidado que se refere a, a, a material perigoso. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? Alguém quer escrever alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Então, não. Não, professor, minha mão permaneceu levantada, esqueci de abaixar, desculpa. Pronto. Então vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês, ó, algumas nomenclaturas e algumas simbologias no que se refere a risco, tá? É provável que vocês já tenham se deparado e tenham visto aí algumas dessas identificações, né, dessas placas aí, né? Pode ser que tenham passado despercebido, né? Mas agora, possivelmente, quando vocês visualizarem, vocês vão, ó, isso aí é aquelas placas lá, o rótulo de risco, é um painel de segurança, né? É muito comum que a gente veja quem anda em estrada aí, não só em estrada, tá na cidade mesmo. Caminhões, por exemplo, de combustível, vocês vão ver sempre aí algumas placas dessas aí. Na estrada, possivelmente, posto de combustível também pode encontrar. Então, assim, essas placas, né, que a gente estou chamando aqui de placa, mas tem um nome específico que eu vou mostrar para vocês, elas servem justamente para isso, tá? Para identificar, né, e para sinalizar qual tipo de material está sendo transportado e automaticamente, ao saber qual o material, você vai saber quais são os cuidados que você tem que ter em relação ao manuseio, ao transporte, armazenamento, etc., com relação àquele produto. Certo? Então vamos entender um pouquinho mais como é que funciona essa nomenclatura, essa classificação desses materiais aqui perigosos. Então, pessoal, como é que funciona? Os materiais eles são divididos inicialmente em classes de risco, certo? Então, por convenção, aí se dividiu todos os materiais em 9 classes, certo? E aí essas classes estão relacionadas basicamente agrupando, né, produtos que têm características semelhantes, certo? Não significa que é somente um produto. Não, são produtos que têm características semelhantes. Existem vários exemplos. Feito isso, dividir esses produtos ali em classes, né?
E aí buscou-se duas formas de identificar ou detalhar mais aí essa questão do risco desse produto, certo? E essas formas são através dessas duas placas aqui, observe que é diferente, tá? Essa rosa aqui, essa retângulo, essa de cima aqui é o que a gente chama de rótulo de risco, e a de baixo é o que a gente chama de painel de segurança, tá? Então, não confundam classe de risco, ou seja, classe é quando você pegou tudo que existia e dividiu ali em classes. O rótulo é a placa em si, né? Essa placa aqui, ó, que eu vou explicar exatamente o que significa o desenho, etc e tal. E ainda tem o painel de segurança. Esse painel de segurança, a gente vai falar também, né? Existe um número nele, que é o chamado número ONU, que é esse número aqui de baixo. Esse número ONU aqui, que é o número, não foi um número definido realmente pela ONU de Organização das Nações Unidas, tá? Então, assim, se convencionou que todo mundo, por exemplo, é como se fosse um CPF dos produtos. Gasolina, em qualquer lugar do mundo aí, o número ONU dela é 1203. Então, se você vê uma plaquinha dessa aqui embaixo, que é 1203, você já sabe que é gasolina. 1075, se tiver aqui embaixo 1075, você já sabe que aquele caminhão ou aquele local está transportando ali GLP, tá? Então, é basicamente isso. Mas vamos entender um pouquinho mais como é que é formado essas placas aqui. Como eu disse para vocês, né? Os materiais eles são sinalizados pelos rótulos de risco. Isso aqui é o rótulo de risco, né? Essas placas aqui. E painel de segurança. Painel de segurança são essas daqui de baixo. Certo? Vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre os rótulos de risco. Lembrando que os produtos inicialmente são divididos em classes. O que é o rótulo de risco? Né? Essa é a identificação aqui para mostrar qual o tipo de risco associado ali àquele produto. No rótulo de risco vai estar ali o desenho, né, um pictograma que é associado ao risco, e embaixo vai ter o número da classe de risco. Lembra que a gente falou, os produtos são divididos em classes. Embaixo vai estar a classe de risco, em cima vai estar o desenho ali daqueles produtos, do pictograma indicativo do risco daquele produto. Certo? Aqui são as classes, ó. Classe 1, classe 2, classe 3. Observe que algumas classes existem mais de um produto, né? Mais de um rótulo de risco, tá? Isso porque, né? Lembra que são grupos, né? Grupos de produtos. E muitas vezes eles são semelhantes em alguns aspectos, mas diferentes em outros. Então foi necessário criar ali rótulos diferentes para algumas classes, tá? Então, classe 3, classe 4, 5, 6, 7 e a 9, 8 e 9. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Classe 1, classe dos explosivos, tá, pessoal? Então, a classe 1 é a classe dos materiais que são considerados ali explosivos, independente de ser líquido, gasoso, ser sólido, tá? Então, aqui tem o rótulo de risco dos explosivos. Observe que existe uma variação aqui, ó, 1.2, 1.3, 1.4. Isso geralmente é para indicar a intensidade daquele risco, tá? Então, pode sim ser utilizado, principalmente nessa questão dos explosivos, ela é utilizada, certo? Existem outros também, mas caso vocês vejam essa questão do 1.2, 1. alguma coisa, é justamente para demonstrar intensidade daquele produto. Então, ó, tem aqui, por exemplo, depósito de botijão de gás, né? É um local que vocês podem se deparar com esse tipo de rótulo de segurança, rótulo de risco. E caminhão também de combustível, né? Seja gasolina, seja álcool, seja diesel, tanto faz. Segunda classe, classe 2, é a classe dos gases, tá? Então, assim, os gases, especificamente, existem gases que são inflamáveis, por exemplo, o GLP, né? O metano, são gases inflamáveis, ou seja, pode pegar fogo. Então, tem aqui o desenho do fogo e a classe embaixo. E existem gases que são tóxicos, né? Então, quando inalados, podem gerar algum tipo de dano, gerar algum tipo de patologia, a morte. Então, tem aqui o desenho relacionado a isso e o número da classe. E existem gases que são delicados, nem perigosos, mas que não geram nenhum tipo de. Nem pega fogo, nem é tóxico. Mas exige sim a questão de cuidado em relação a ele. Certo? Então, esse desenho aqui,
que vai indicar qual é o EPI necessário para você utilizar, certo? E o critério de movimentação, etc, etc. Classe 3, classe dos líquidos inflamáveis, né? Então, tem gasolina, álcool e tantos outros, certo? Então, são líquidos, mistura de líquidos, soluções líquidas que têm um pouco de sólido, mas que tem predominância de líquido. Então, são líquidos que podem inflamar, né? Então, tem aqui mais uma vez o desenho e o número da classe dos líquidos inflamáveis, certo? Classe 4, classe dos sólidos inflamáveis. E aqui também nós temos 3 tipos de rótulo, tá? E também a questão da intensidade aqui embaixo. Então, existem os sólidos inflamáveis, né? Combustão espontânea e perigosos quando molhados, né? Então, aquele exemplo do fósforo que eu dei, do fósforo branco, é um tipo de produto, né, que é de combustão instantânea. Se ele entrar em contato com oxigênio, ou seja, com ar, né, ele automaticamente ele vai inflamar, ele vai entrar em processo de combustão. Existem outros, como tem aqui, que se você molhar, ele vai entrar nesse processo. E aí é interessante entre aspas, né, tem que ter cuidado com relação a isso, porque não só num processo de armazenamento, num processo de você trabalhar com esses equipamentos, que você pode ser requisitado em relação a isso aí, tá? Existe uma outra situação que pode ser que vocês sejam requisitados em relação a isso. Dá um exemplo. Se vocês estiverem, por exemplo, na estrada, né, dirigindo, ou a pé, ou enfim, e algum caminhão tombado perto de vocês e vocês entrarem em contato com a emergência, vocês já estavam perto, viram, foram as primeiras pessoas a entrar em contato com a emergência. Ao falar que é um caminhão tal, pode ser que, possivelmente, né, a equipe de resgate lá vai perguntar se tem, qual é o produto, né, se você consegue visualizar qual é a carga. Se for tanque, né, geralmente eles podem perguntar se tem alguma placa. Quais são as placas, qual é o número, qual é o desenho que tem ali. Por quê? Né? Tanto para saber como executar, né? Qual encaminhar, qual o resgate correto para encaminhar, tipo bombeiro. Né? Eu já falei aqui para vocês que existem extintores diferentes. Da mesma forma, existem carros lá diferentes em relação a combate a incêndio. Né? Alguns jogam água, espuma, enfim. E também para orientar, né, ou evitar que alguém faça alguma coisa que piore a situação. Então, assim, muitas vezes as pessoas não anseiam lhe ajudar, né, podem contribuir para piorar aquela situação. Então, imagine um produto como esse aqui, ó, perigoso quando molhado, e a carga está lá vazando, e tem combustível, por exemplo, perto também vazando, o pessoal pode jogar, sei lá, água, alguma coisa, pensando em evitar um incêndio, mas pode gerar o contrário, né? Pode provocar ali um incêndio, tentando fazer dessa forma. Então, tem que se ter cuidado com relação a isso aí. É muito comum, né, em armazéns que trabalham com tintas e produtos químicos de uma maneira geral. O exemplo que eu coloquei aqui, foi o fósforo branco, né, especificamente. O fósforo vermelho também é inflamável, mas ele precisa ali do atrito, que é o fósforo do palito de fósforo. Aquela parte da frente ali do palito de fósforo é fósforo, um produto fósforo. Classe 5, os oxidantes e os peróxidos orgânicos, são substâncias ali que têm eles funcionam como catalisadores, tá? Então eles podem fazer com que outros produtos eles entrem em combustão, ou eles podem mudar ali meio que a composição do produto. O mais comum desses produtos ali que estão mais próximos do nosso dia a dia é a água oxigenada. Os tóxicos infectantes, né? Existe mais uma vez uma diferença aqui em relação ao rótulo, né? Observe que os infectantes, né, são aqueles produtos que podem gerar algum tipo de patologia, né, de alguma doença nas pessoas, nos animais. Então é muito comum que a gente veja isso aí em lixo hospitalar, por exemplo, né? Utilizam esse tipo de simbologia. Então, existem empresas que fazem coleta de lixo hospitalar, descarte, etc, etc. Então, tem esse tipo de identificação. E o tóxico, né?
é muito comum, é possível que, mais uma vez, né, vocês tenham até produtos em casa que tenham aí esse símbolo de tóxico naquela parte de trás, né? Como eu disse, algumas pessoas muitas vezes têm soda cáustica, algum tipo de ácido em casa, então possivelmente vai ter lá a questão do tóxico. O tóxico pode levar a algum tipo de lesão, né? Algum tipo de dano, inclusive a morte das pessoas. E já o infectante é mais relacionado à doença, tá? Pode gerar alguma coisa, algum patógeno, como falar patógeno, alguma doença. Materiais radioativos, né? Eu botei aqui o exemplo do urânio, também é um químico, né? Mais delicado, mas eu vou até mostrar para vocês, colocar como material complementar, o caso, né? Se tem alguém um pouco mais experiente, né? Para não dizer antigo, mais velho, o caso do Césio, que aconteceu aqui no Brasil, né? Em Goiânia, na década de 80, que foi um acidente ali que mostra um pouco da importância do descarte, da movimentação, do manuseio correto e do cuidado que tem que ter com alguns tipos de equipamentos, né? Que vou mostrar para vocês, justamente no caso desse sentido. Os corrosivos, né, são aqueles que danificam outros produtos, né, muda a composição, então pode danificar tanto a questão da pele, se tocar na pele, como produtos, né, ácido de uma maneira geral, né, como soda cáustica, ácido sulfúrico. Então, armazém, por exemplo, que trabalha com esse tipo de produto, né, as botas têm que ser reforçadas, você tem que ter muito cuidado, porque se pingar, corrói, né? Então, tem que ter cuidado no, no fluxo, na operação desses armazéns que trabalham com esses produtos. E o 9, pessoal, são produtos que não se enquadram em nenhum desses grupos, mas são materiais, produtos que precisam de um certo cuidado, tá? Aí tem aqui, ó, óleos combustíveis, né, são aqueles óleos de carro, tal, de lubrificação, gelo seco, baterias de lítio, então são produtos que sim precisam de um cuidado mais do que o normal, mas não se enquadram em nenhum dos outros grupos. Beleza? Então, esses são aí as classes e, consequentemente, ali os rótulos associados às classes. Partindo aí para a outra sinalização que a gente falou, foi o painel de segurança, né? Então, geralmente se utilizam aí esses dois tipos de sinalização, de identificação. Como eu falei, o painel de segurança, vou botar logo aqui um exemplo, esse aqui é um exemplo de painel de segurança, o padrão é esse, tá? Então, essa plaquinha aqui retangular, ele é composto por um número na parte superior e um número na parte inferior. O número na parte superior, a gente já falou, que é o número ONU, né? Então, os produtos, por exemplo, gasolina, em qualquer lugar do mundo, é 1203, GLP é 1075, tá falando um 5 aqui. Então, o painel de segurança, ele é composto na parte de baixo por esse número ONU, então tá aqui, ó, 1075, 1075 já sei que é GLP. E na parte de cima, pessoal, ele é composto pelo número de risco. Tá? Não confundam, existe a classe de risco, os produtos foram divididos em classes. Existe o rótulo de risco, que é aquele primeiro plaquinha lá que a gente falou. E existe o número de risco. O número de risco nada mais é do que um detalhamento de todos os riscos que estão atrelados especificamente àquele produto. Né? Então, foi feita uma convenção também de leitura para tentar especificar ao máximo ali quais são os riscos atrelados àquele produto. Vou mostrar aqui para vocês, existe também uma tabela indicando, e aí, assim, logicamente vocês não precisam decorar, né, todos os números, isso eu falo para o trabalho, tá? Para a atividade aqui, não precisa de forma alguma. Você só precisa entender do que se trata. Mas não sou que você trabalha aí, você precisa decorar. Não, você não precisa, né? É importante que você saiba aquilo que você opera, que você pode precisar operar ou por alguma necessidade, mas você não vai decorar. É a mesma coisa você pedir para decorar o CPF de todo mundo, enfim, impossível. Né? Então você vai de acordo com a sua necessidade, se você precisar, você vai buscar no local correto. Então, para a composição de número de risco, ó, existe aqui também essa tabela, tá? Então, 2 significa desprendimento de gás, né? 3, inflamabilidade de líquidos, gases, ou inflamabilidade de líquidos e gases ou líquidos sujeitos ao alto aquecimento. 4, inflamabilidade de sólido. 5, agente oxidante. 6, tóxico.
7, radioativo. 8, corrosivo. 9, risco violento da reação espontânea. E X, que também foi, não tinha mais, né? Ficou X. Substância que reage perigosamente com a água. Então, ó, quando você tem aqui, por exemplo, o número de risco 263. 2, primeiro lá, né? O primeiro foi 2, a gente tinha uma tabela, desprendimento de gás. Então, 2 está falando de gás. 6, que é esse aqui, ó, 6, você vai aqui no 6, ó, tóxico. Então, gás tóxico. 3 está falando de inflamáveis, né? De gases ou líquidos inflamáveis. Quantidade de líquidos e gases. Então, quando tem 263, a gente está falando de um gás tóxico inflamável. Tá? O primeiro é o risco principal e depois os riscos secundários. Então, é basicamente para isso, para você tentar detalhar ao máximo o risco associado àquele produto. Aqui, ó, X423, X é o que? Reage perigosamente com a água. 4, sólido inflamável. 2, né? Tem a questão do gás e do líquido inflamável, né? E aí, assim, o que é isso aqui? É um sólido que reage perigosamente com a água, desprendendo gases inflamáveis, né? Porque aqui, ó, no 2, tá desprendimento de gás, tá? E o outro é qual? O 3, inflamáveis. Então, é um sólido que reage perigosamente com água, né? Gerando desprendimento de gases inflamáveis. Certo? Pode ser assim dobrado, né? Quando você quer dar uma ênfase maior ao risco principal, ou pode ter um zero quando você não quer, só tem aquele risco principal mesmo, você não tem nenhum risco secundário. Então, esses aí são alguns exemplos, né, de painel de segurança e, de maneira geral, são as duas principais formas de a gente identificar essa questão dos materiais perigosos. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Não, professor, nenhuma. Não? Ok, então esse era o tópico que a gente tinha para trabalhar na aula de hoje, tá? Vocês já uma revisada, como eu disse, né? Vocês não precisam decorar esses números, etc. É importante que vocês tenham conhecimento, principalmente daqueles que vocês vão trabalhar, né? Pode ser que vocês nem operem nada disso, mas se forem, é importante que vocês saibam o que significa e onde buscar e entender um pouquinho mais os cuidados do que se trata ali, os riscos associados àqueles produtos. Como eu disse, pode se deparar com essas placas aí, né, com essa sinalização no dia a dia de vocês, caso vocês se deparem, né, vocês vão agora entender do que se trata. Pode não saber exatamente qual é o produto, né, mas, por exemplo, das classes, já vão saber quais são, né, e que é um número 1, por exemplo, se vocês acharem ali o gasolina, caso decorem, né, o GLP também, já vão saber do que se trata. Ok, gente, então a gente chega aí ao final deste tópico, tá? Só dando alguns avisos aqui com relação agora ao trabalho de amanhã, né? Reforçando, tá? As notas de AB1 no sistema, a recuperação está liberada até domingo, ok? Com relação ao trabalho de amanhã, caso alguém ainda esteja sem tópico, sem grupo, né? Ou o seu grupo está sem tópico, fala lá no WhatsApp que eu vou atribuindo assuntos relacionados ao seu grupo, para o seu grupo. Amanhã não precisa entregar nada, não precisa postar nada no CIDA, vai ser somente a apresentação. Quem for apresentar, né, na hora que for falar, é interessante que todos falem um pouco, né, do seu ponto de vista. Na hora que for falar, abre a câmera, depois que terminar de falar, se quiser, pode fechar a câmera. Não vai precisar entregar nada, né, como eu disse, não vai precisar postar nada. É uma apresentação rápida, tá, de 5 minutos, sei lá, no máximo 10 para cada equipe. Né? O que é que vocês vão fazer? Cada grupo ficou com um tema, né? Cada grupo ficou com um tema específico, e aí vocês vão pesquisar, certo? Sobre aquele tema, e vocês vão dar a opinião de vocês com relação àquilo ali. Precisa fazer slide? Se você quiser, para mostrar, para ficar mais fácil do pessoal entender do que se trata, pode fazer. Pode usar um vídeo também, se quiser, para o pessoal visualizar, pode fazer. Mas é necessário, é obrigatório? Não, tá? É tipo um bate-papo, é uma conversa sobre ferramentas, sistemas, práticas relacionadas a logísticas que estão acontecendo, né? E é uma forma de você entender, do jeito que você entender, trazer para o pessoal realmente para explicar como se fosse uma conversa, como se estivessem explicando sobre aquele serviço ali, aquela ferramenta, aquela operação. Oi, Romulo, pode falar.
Professor, uma dúvida. É obrigado todos do grupo a apresentar? Porque no meu caso não é grupo, né? É uma dupla. A Joyce, ela tá passando por um problema com... Ela tá sem notebook e o celular dela tá com um probleminha. Por ficar caindo, ela não consegue nem mandar áudio no WhatsApp. Aí ela tava preocupada sobre essa questão de dela não conseguir apresentar. Aí eu disse que eu apresentava de boa, só que ela vai se prejudicar por isso, tem que todos apresentar, como é? Era importante que todos se apresentassem. Se você não conseguir, Joyce, eu até falar, alguém perguntou, não sei se foi da tarde ou da noite, agora eu já não lembro. Ah, eu não vou estar na aula, eu estou trabalhando, posso gravar e mandar um vídeo? Pode, tá? Pode ser também. Inclusive o grupo que preferir pode fazer dessa forma, né? Gravar, porque, sei lá, no horário da aula ele está num local que não consegue abrir a câmera, enfim. Então você pode gravar, né, e mandar. É interessante que seja feito até a hora da aula para a gente passar aqui, certo? Porque a ideia é que todo mundo conheça, né, os serviços, a gente debate um pouquinho sobre esse serviço, né? Mas pode ser feito assim. Caso você não consiga, Joyce, abrir a sua câmera ou sei lá, você pode deixar fechado. Algumas pessoas têm dificuldade com relação à internet, né? Se você abrir a câmera, pode ficar mais lento. Então, se tiver esses problemas, a gente tenta. Se não conseguir, você pode deixar fechado, ou você pode gravar, né? Você pode gravar pelo WhatsApp. Se não conseguir de jeito nenhum gravar vídeo, você pode gravar um áudio. Mas assim, a intenção é que vocês realmente participem, né? Não sei se todo mundo aqui, se alguém aqui participou, por exemplo, do último sábado letivo, falando um pouco do dos currículos em vídeo, né? Que é uma tendência que está acontecendo. Então, eu sei que algumas pessoas ficam mais. Não é o caso aí, né? Que foi falado, pelo que o Ronaldo citou, pode estar falando no celular. Mas eu sei que muitas vezes o pessoal fica mais acanhado, né? Com relação a abrir câmera. E muitas vezes não é nem isso, né? Pode ser que tenha alguém aí assistindo agora deitado, né? Jogado, seja no sofá, na cama, sei lá. De qualquer jeito aí, porque, querendo ou não, o formato permite esse tipo de coisa. Mas para isso seria interessante abrir. E sim, seria interessante que todos falassem, tá? Não sei se enrolei, acabei não falando dessa. Mas o interessante é que todo mundo fale. Sim. No caso da Joyce, o problema não era nem abrir a câmera, era o microfone do celular dela, que ela não consegue falar, entendeu? Pode ver que às Entendi. vezes quando ela abre na aula fica falhando, às vezes não consegue. Mas assim, a gente vai tentar, a gente está disposto a tentar, entendeu? Pronto, vocês tentam, se vocês não conseguirem, amanhã você explica, né? E a gente leva em consideração isso, né? Já que foi avisado, inclusive, previamente. Certo? Alguma dúvida mais com relação a amanhã? Alguém falou? Alguém levantou a mão? Tiago. Ô, professor, a dúvida é simples, como é que vai ser a sequência de apresentação, assim? Vai ser na ordem que o senhor colocou lá dos assuntos? Naquela ordem lá. Tá Oi, ok, então. alguém? Obrigado. Valeu. Quem mais? Alguém acho que levantou a mão de novo aí. Não? Não. Ah, outra coisa, a gente vai tentar fazer a apresentação no começo. A gente tem amanhã essas apresentações, né? A gente tem um assunto ainda e a gente eu vou ter que explicar para vocês o trabalho da semana que vem. Já vou passar o trabalho da semana que vem. Então, o ideal é que fosse no começo. Se não conseguirem, né? Porque eu sei que alguns podem, por questão de trabalho, se vocês acharem melhor, a gente pode deixar para o final também, não tem problema nenhum. Oi, alguém levantou a mão. Acho que foi o Thiago de novo. Não, foi sem querer, desculpa. Ah, pronto. Então, lá no grupo, a gente vai discutindo, né? Ou até amanhã mesmo, se a gente, quando começar a perceber que tem pouca gente, a gente deixa mais para o final, para que todo mundo consiga chegar. Certo? Porque, como eu disse, tem um tópico de aula, tem esse trabalho, e eu tenho que explicar o próximo trabalho, que pode demorar também um tempinho para a gente explicar. Para o próximo trabalho, eu vou utilizar basicamente os mesmos grupos, tá? Vou considerar que são os mesmos grupos. Se alguém quiser
mudar, fala comigo para eu tirar, tal, porque eu já vou pesquisar algumas coisas que eu preciso pesquisar antes, com base naquela quantidade. Lembrando, se alguém ainda está sem assunto, tá? Mesmo que vai fazer individual, pode ser individual, não tem problema, né? Fala comigo lá que eu vou atribuindo os tópicos, tá? Para não deixar ele fazer. O trabalho de amanhã, ele vale 3 pontos, ou seja, até 3 pontos, né? Para a AB2 já, tá? A B1 já passou, tá? A AB2. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Oi, pode falar. em questão da avaliação que tem lá, a recuperação da AB1, né? Aquele trabalho que a gente fez em grupo ou em dupla que eu fiz com o Tiago mesmo, ele foi para B1 ou para B2? A B1. Tudo que a gente fez até agora foi para a B1. Tá bom. Tá, obrigado. A B2 começa amanhã. Tá? Só reforçando algumas coisas que eu disse no começo, né? Pode ser que, tipo, duplas, trios, quartetos, as notas sejam diferentes, principalmente por conta da nota do quiz, tá? Alguns tiraram notas maiores ou menores, então é possível que no seu grupo, sua dupla, seu trio, ele pode estar com nota diferente da sua. Acho que foi isso, um dos principais pontos, né, da recuperação. Ok, gente, alguma dúvida mais? No? Então a gente encerra por aqui este tópico, né, e esta aula. Amanhã, né, teremos aula novamente e voltamos aí normalmente às 7 horas, tá? Sempre às 7 horas. Falando sobre o trabalho, fechando mais um tópico e falando um pouco do trabalho da semana que vem. Ok, pessoal? Boa noite, até amanhã.